Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Depois de um longo, tenebroso inverno, conseguimos sentar de novo para conversar um pouco com vocês. Hoje a gente vai estar conversando sobre uma das minhas 12 leituras para 2025 que a gente separou. Eu estou atrasadíssima nessas leituras, mas, gente, é importante a gente ler por prazer, a gente ler interagindo com a leitura e a gente tirar proveito da leitura, não adianta ficar correndo. Se não der para ler os 12 livros, que eu acho que provavelmente não vai dar, não tem problema. Importante a gente estar gostando, curtindo, apreciando, né, as obras literárias. E hoje a gente vai conversar sobre esse clássico italiano, né, que é Os Noivos, de Alessandro Manzoni. Né? É um classicão da literatura italiana, talvez o livro mais lido da literatura italiana. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre ele. Lembrando a vocês de não deixar o seu curtir para ajudar o canal, inscrever no canal para acompanhar nossos bate-papos. Lembrando também que aqui a gente deixa sempre na descrição do vídeo, aqui no box de descrição do vídeo, os links para o nosso perfil no Instagram, para o nosso grupo no Facebook, para o nosso grupo de leitura conjunta. A gente todo mês faz uma leitura conjunta aqui no Because I Read. Esse mês nós estamos lendo A Besta Humana, do Émile Zola, um classicão aí. Eu nunca tinha lido nada do autor. Está sendo uma experiência bem interessante. O grupo sempre com informações interessantes. A gente faz uma troca super bacana lá. Vem participar conosco. E deixo também na descrição dos vídeos o link na Amazon para os livros que eu mostro aqui. Se vocês utilizarem esse link aqui embaixo, a gente ganha uma pequena comissão que ajuda no canal, mas não custa nada para quem estiver comprando a mais. Então é isso, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre esse calhamação aqui, né? Os Noivos, de Alessandro Manzoni. Eu já tinha ouvido falar muito bem desse livro, apesar que a gente não encontrar na internet, nem mesmo assim crítica literária em livro físico, muitas informações sobre esse clássico. Mas eu estava curiosa para conhecer essa obra. Eu tenho muito pouco convívio literário com obras em italiano. Eu acho que a última que a gente leu aqui foi O Deserto dos Tártaros. Tem resenha aqui no canal, tem resenhazinha escrita também no nosso perfil do Instagram. Eu acho que no Facebook também tem. Foi uma experiência bem interessante. Então a gente quer, né? Eu quero, né, conhecer um pouco mais da literatura de outros países. Eu sou muito, né, presa à literatura de língua inglesa, né? Ingleses, americanos, né? Passo também pelos franceses, mas a gente precisa, né, ganhar uma visão maior de mundo, literariamente falando, e eu estou tentando, né, diversificar um pouco as origens literárias das minhas leituras. Então a gente escolheu Os Noivos, de Alessandro Manzoni, nessa edição aqui do 7º Selo. Existe uma outra edição também, bem bonitinha, bem caprichada, eu acredito eu, pelo que eu andei pesquisando, acho que é da Nova Alexandria, editora. Eu vou deixar linkada aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar essa e vou deixar essa da Nova Alexandria, porque essas duas eu sei que tem o texto integral. Muito cuidado, porque eu baixei no Kindle para ler, porque quando é calhamaça assim, às vezes é difícil, né? Porque não dá para levar para os lugares, não dá para levar para o trabalho, é complicado de levar para a rua. Então eu gosto de baixar no Kindle também. E aí eu tinha achado uma edição de Os Noivos, acho que foi até grátis. Acho que estava no Kindle Unlimited, eu baixei no Kindle. Mas aí, conforme eu fui lendo ele na rua, no trabalho, eu falei, tá diferente do texto lá do livro. E eu percebi que é uma edição reduzida, né? O que a gente chama de edição light, que não tem todo o conteúdo aqui dessa edição aqui, da 7º Selo, nem da Nova Alexandria. Então, muito cuidado aí com as edições, tanto em e-book quanto as edições físicas, porque às vezes calhamaço eles fazem uma reduzida e publicam as edições lights aí do material. Eu particularmente não gosto, já que eu vou ter a experiência literária daquela obra, gosto de ter a experiência completa. Então, gente, a gente nunca leu a Alessandro Manzoni aqui. Vou falar um pouquinho sobre esse autor. Não achei muita coisa falando sobre ele não, tá? Ele é, obviamente,
um artista italiano, né? Ele era poeta, romancista, ele começou a carreira dele escrevendo poemas, poeta, romancista, filósofo, foi senador, foi político também, né? No Reino da Itália. E ele viveu entre 1785 e 1873. Gente, eu vou deixar esse livro aqui porque ele é pesado, tá? Ele teve uma infância meio complicada, assim, vida pessoal. Ele nunca foi vamos dizer assim, uma criança muito amada, não. Logo que ele nasceu, a mãe dele mandou ele para longe, né? Ele teve uma ama de leite que amamentou ele. Depois, poucos anos ainda na infância, eu vou estar bebendo sempre água, gente, porque eu tô com uma tosse muito chata, resquício de uma gripezinha e, né, pra gente não ficar interrompendo aqui. Bom, voltando aqui, ele tem uma infância muito, assim, isolada, né? Quando ele era criança ainda, os pais dele se divorciaram. A mãe dele casou de novo, acho que com um homem inglês e se mudou para a Inglaterra. Ele foi criado, assim, né, pelos outros, e aí a escola ele foi mandado para internatos, né? Então ele não tinha convívio, assim, com a família. Na escola ele não era considerado assim um dos mais inteligentes, né? Pelo que eu andei lendo aí. Mas desde cedo começou na carreira literária, né? Com poemas. Acho que escreveu também algumas tragédias, coisa para o teatro, né? E a principal obra dele, né? Que ficou realmente conhecida e famosa, foi essa aqui, Os Noivos, eu acho que em italiano Io Promessi Sposi, alguma coisa assim, né? Não tenho certeza, não falo italiano, gente. Era um católico fervoroso, né? E tinha, assim, gostava muito, tinha como inspiração, né? Literariamente falando, as obras do Sir Walter Scott, né? No inglês. E ele lia essas obras dele nas edições em francês, né? Que não tinha edição em italiano. Sobre essa obra, gente, essa obra aqui, ele começou a escrever em 1821, ficou escrevendo até 1823, depois ele passou por uns amigos, para esses amigos darem opinião, revisarem, e acho que foi publicado, começou a ser publicado em 1827 numa série, né? Eu acho que foi por episódios. Mas teve uma edição definitiva, que houve algumas modificações, entrou numa edição definitiva em 1842. Fez sucesso desde o início, a gente vai conversar um pouquinho por que ela fez um sucesso, né? Como eu já disse, é uma das obras literárias mais lindas na língua italiana, é considerado um clássico. Né? E por que é uma obra importante, né? Primeiro porque ela se tornou símbolo, né, do fechamento daquela fase de renascimento, né? Passando do período medieval para o período moderno, né? E como forma literária, ela foi um símbolo dessa fase do renascimento, considerado o início do romance moderno, né? Outra coisa importantíssima, porque ela solidificou, né, o uso do idioma italiano, né? Quem assistiu a resenha, tem uma resenha aqui de uma biografia do Dante que eu li antes de ler a Divina Comédia. A gente tem uma playlist aqui de uma leitura compartilhada da Divina Comédia, onde eu vou comentando capítulo por capítulo da Divina Comédia, né? Tá salva aqui uma playlist. E antes de ler a Divina Comédia, eu li a biografia do Dante e fala muito nisso, né? Porque a Divina Comédia foi o primeiro trabalho em idioma italiano, né? Que na verdade é um dialeto florentino que depois virou o italiano. Aqui foi o mesmo caso. Ele usou o dialeto florentino, né? Para escrever, pediu para os amigos ajudarem a fazer uma revisão desse texto. Então foi muito importante essa obra aqui nesse sentido de solidificar o idioma italiano, né? E outra coisa importante aqui também é porque ele, como eu já disse, ele era um católico fervoroso, e quem faz essa leitura percebe, né, o quanto a igreja está envolvida, a igreja católica está envolvida na trama, né, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Ele vai trazer os dois lados, né, desse corpo, né, da igreja católica, né, formado pelos padres, monges,
bispos, arcebispos, até o Papa, né? Então, foi importante para também trazer à tona, né, o catolicismo liberal, que estava, né, ganhando espaço na Itália. E também, outra coisa importante, que talvez também tenha sido um dos motivos mais importantes para o sucesso dessa obra, é porque vocês vão ver durante a obra que ele vai falar muito do povo italiano, do sofrimento do povo, da fome, e ele vai pegar o ângulo do povo, né, em relação aos perrengues, né, que a Itália passou nessa época. Por quê? Esse livro foi publicado definitivamente em 1842, mas a história aqui se passa entre 1620 e 1630, e existem várias coisas acontecendo, várias coisas não muito boas, né, na verdade péssimas, que aconteceram aqui nessa região, especialmente nessa região da Itália, nordeste da Itália, que é onde a história se passa, na Lombardia, né, ele vai trazer o lado do povo, e o povo vai se identificar com isso mesmo, sendo uma história, né, do passado. Sobre o enredo, gente, eu vou ler aqui o resumo que ele traz aqui no verso, que eu acho que é um resumo interessante da história para vocês entenderem. Situado na Lombardia, durante o domínio espanhol, no final da década de 1620, os noivos contam a história de dois jovens e humildes camponeses, Renzo e Lúcia, impedidos de se casar e perseguidos por Dom Rodrigo, fidalgo mais poderoso das redondezas, que por conta de uma aposta decidiu seduzir a moça. Forçados a fugir, os noivos são cruelmente separados e devem enfrentar infortúnios como a peste, a fome, a prisão, além de se confrontar com vários personagens: a misteriosa freira de Monza, o impetuoso padre Cristóforo e o sinistro Inominado, sem jamais perder a confiança na providência. Baseado em uma rigorosa pesquisa histórica e linguística, Manzoni pinta um ambiente italiano do século XVII e oferece um painel de inúmeros tipos humanos que podemos encontrar durante a vida. Então é isso, gente. O que a gente vai ter aqui é, como se fala, a história desse casal. Inclusive, quando o Manzoni começou a escrever esse trabalho, que foi baseado, parece que num texto que ele encontrou, né, um texto antigo que ele encontrou, o nome que ele deu era... Tinha outro nome aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Fermo e Lucia, não sei como é que se pronuncia em italiano, né? E depois que mudou para I Promessi Sposi, uma coisa assim. Então, é a história desse casal, né? A princípio, né? Começa com eles e termina com eles, né? Mas são, gente, de história mesmo, são 667 páginas, mas olha só, gente, páginas cheias, né? É uma boa letra, mas é página cheia. Você não passa a página fácil aqui, né? Então, é uma leitura que ela não é uma leitura rápida, né? É fluida, mas não é uma leitura rápida. E a história, gente, que vai começar com os capangas desse Dom Rodrigo, né? A Itália estava sob domínio espanhol nessa época. Como falou aqui, um fidalgo, um cara com, né? Tipo, vamos dizer assim, equivalente aqui no Brasil a um coronel, né? Do interior. Os capangas de Dom Rodrigo cercando, né? Numa estrada, o padre Abondio, que era o padre da paróquia local, e dizendo que não é para ele casar o Renzo com a Lúcia, porque o Dom Rodrigo não quer, né? O que acontece? Dom Rodrigo encontrava a Lúcia pelo caminho e é um cara que é mau caráter. Perdão. E aí... Perdão. E aí a gente vai ter aqui
ele cercando ela e tudo, e aí quando ele sabe que ela vai casar, ele faz uma próstata com o primo dele, dizendo que ele vai seduzir a moça. O que ele quer, na verdade, é levar a Lúcia para casa dele e ela fica lá à disposição dele, sexualmente falando, né? Vamos falar assim. Né? Só que a Lúcia é aquela pessoa super boazinha. Ela é filha, ela mora só ela e a mãe, a Agnese. Ela é vamos dizer assim, uma paroquiana muito devotada, se confessa e segue todos os mandamentos. Elas fazem boas ações, ajudam o próximo, né? Lembrando que a Itália estava passando por um momento muito difícil aqui nessa época. E aí esse padre Abbondio, que vamos dizer assim, é o lado, né? Ele aqui representa o lado, né, não muito bom da igreja, né? Porque é aquele cara que é padre, mas ele só se preocupa com ele mesmo, é uma pessoa egoísta que só pensa nos próprios problemas, né? Então ele fala, ele adia o casamento, fala que não vai casar. E aí o Renzo, que é um jovem, né, ele tem um terreninho dele, faz as plantações, vende o produto dele, tem uma condição razoável, não é rico, mas tem uma condição confortável. Ele encara o padre e fala, mas como assim não? Você não vai casar, gente? Como é que é isso? Né? E daí, né, a gente começa a ver a revolta do Renzo, a gente começa a ver a resiliência triste da Lúcia, né? A gente começa a ver a Agnese, que é a mãe da Lúcia, tentando achar uma solução para a situação. E aí a Lúcia pede para chamar o padre Cristóforo. O padre, na verdade, é um monge, que é com quem ela tem mais assim, a proximidade, que ela faz as confissões. E aí esse padre Cristóforo, que é uma pessoa muito boa, já é o lado bom, né, da igreja aqui, representando o lado bom da igreja, vem e resolve falar com o Dom Rodrigo, vai até a casa do Dom Rodrigo. Ele se desentende, porque ele pede para ele deixar a Lúcia em paz, ele fala que não. E aí o padre Cristóforo, esse monge, né, que é o Cristóforo, diz que eles vão ter que sair dali, porque ele não sabe o que ele é capaz de fazer com a Lúcia, né, o Dom Rodrigo, se eles continuarem ali. E aí ele faz todo um plano, né, ele resolve ajudar eles a fugirem, manda a Lúcia com a mãe para um convento em Monza, e manda o Renzo para Milão, para um mosteiro, com a carta para entregar para um amigo monge dele, que é desse mosteiro. E Milão ali é o centro dos acontecimentos, né? E aí, até a poeira baixar. E aí, os noivos acabam se separando, né? O Renzo muito chateado, muito triste, a Lúcia muito triste, mas, bom, é o que temos para hoje, né? E aí várias coisas vão acontecendo ao longo, né, dessas quase 700 páginas, né? O que mais que a gente tem para falar daqui? Então, a história, gente, eu confesso assim que no primeiro momento eu estranhei um pouco o linguajar, né? A forma é uma leitura fluida, boa, muito gostosa, mas assim, é escrito no linguajar daquela época, né, usando expressões daquela época, não só perdão, no léxico, mas assim, na forma dos diálogos e tudo, né, ele foi muito fiel, né, a forma das pessoas se relacionarem naquela época, né, então me levou um tempinho para acostumar com a linguagem da narrativa, mas, tipo assim, eu muito acostumada a ler romance inglês, romance francês, romance americano, romance brasileiro. Quando você pega um livro desse, é uma linguagem diferente, é uma forma de comunicação diferente, né? Então a gente leva um tempinho para se adaptar, mas nenhuma grande barreira a se ultrapassar aqui, né? E a história vai intercalar aqui a trama, né? A história do Renzo com a Lúcia, com narrativas de fatos históricos, de coisas que estavam acontecendo. Ora, aqui nesse momento histórico aqui, a gente tem a Guerra dos 30 Anos acontecendo,
que era uma guerra que envolvia alguns países da Europa, principalmente a Alemanha, por diferentes razões. Razões de religião, razões financeiras, razões de dinastia, quem era rei da onde, e envolvia vários países, né? E o que aconteceu? Todo o dinheiro, né, aqui no caso especificamente da Itália, né, estava indo para a guerra. A produção difícil, gente. A produção agropecuária, né, todo o dinheiro, os grãos, né, tudo indo para a guerra, para a logística da guerra. E o povo sem emprego, os homens indo para a guerra, as mulheres ficavam sozinhas, os que ficavam lá não tinham emprego, não tinham o que comer, não tinha trabalho e a situação estava bem ruim, né? Então, a gente vai ver que metade do livro se passa nesse momento de fome e a outra metade, para completar, se passa no momento de doença, né? Então, é um momento muito difícil aqui, historicamente falando, especialmente para essa região nordeste da Itália, né? Que mais? A história vai ter personagens fictícios, né? Como o Renzo, como a Lúcia, né? E vai trabalhar também com personagens reais, historicamente falando, né? A gente vai ter aqui um personagem importante que é o cardeal Federico Borromeu, que era o arcebispo da Arquidiocese de Milão, uma pessoa maravilhosa, o lado bom da igreja, né? Que foi realmente alguém que existiu. A gente vai ter um outro personagem aqui que no livro ele não fala o nome. Ele vai chamar o tempo todo de O Inominado. Só que esse O Inominado na verdade, inspirado, sabe-se que é inspirado em uma pessoa, um homem chamado Francesco Bernardino Visconti, que era um nobre e bandido italiano, tipo assim, um precursor da máfia italiana, sabe? E, inclusive, um dos episódios aqui, para mim, na verdade, o episódio mais bonito do livro, né, que vai mais comovente, e isso não é spoiler, porque é um fato verídico, né, baseado na história, é a conversão desse nominado, no momento que ele foi buscar esse cardeal Federico Borromeu. Eles se encontraram, houve uma conversa longa entre os dois, e o nominado se converteu à fé cristã, né? E é um momento muito bonito aqui do livro, quando isso acontece, né? Então, assim, vai ter essa mistura, né? E vai também ter diversas aqui, eu não posso nem chamar de subtramas, né? Porque, assim, cada vez que ele introduz um novo personagem na trama, ele para a história dos noivos, né? E ele vai falar da vida daquele personagem. Quando, por exemplo, essa freira de Monza, que é responsável pelo convento onde a Lúcia vai ficar escondida, na hora que ele traz ela para dentro da história, ele para e vai contar toda a vida dessa personagem, desde a infância até o momento que ela está ali no convento. Quando ele traz esse cardeal arcebispo, também ele vai falar a origem desse cardeal, como é que ele chegou ali, por que ele decidiu. Quando ele fala do padre Cristóforo, ele também vai parar, vai falar. Então, assim, e sem pressa, gente, sem pressa. Olha o tamanho disso aqui. Tá? Então, eu não diria nem que é uma subtrama, é mais, vamos dizer assim, entre aspas, umas digressões, né? Algumas delas são bastante importantes e são interessantes e bastante importantes aqui para você entender as atitudes desses personagens depois aqui dentro da trama. Então, e são histórias comoventes, são histórias que tocam, que têm mensagens para o leitor, né? Então, são digressões importantes. E vai também trazer não só essas digressões de personagens, como quando ele vai falar dos fatos históricos que estão acontecendo, ele também para a história para falar daquele fato histórico.
seja ele intrigas políticas, né, que estão acontecendo, ou seja, para falar de fatos como, por exemplo, as revoltas que teve em Milão, do pessoal que não aguentava mais, resolveu se revoltar, invadir as padarias para pegar pão. E isso foi exatamente quando o Renzo chegou lá, né, encaminhado pelo padre Cristóforo, né, e então, gente, assim, ele para falar daquilo, ele vai desenvolver aquele tema sem pressa. E aí, até aí estava tudo bem. Só que na segunda metade do livro, ele vai parar para falar sobre a peste negra ou peste bubônica, né, que atingiu bastante, em cheio ali o norte da Itália, especialmente a região de Milão, né, pelo que eu andei pesquisando, houve entre 60 mil a 130 mil mortes. E ele vai desenvolver, ele vai esquecer aqui dos protagonistas. Renzo some, a Lúcia some, e ele vai passar capítulos aqui desenvolvendo e contando assim, minuciosamente esse episódio que essa região passou, o que as pessoas passaram, como aconteceu. E vamos dizer assim, é um pedaço bastante chocante, tá? Ele é bastante descritivo, né? Ele é bem, né? Ele conta exatamente como eram as feridas, o que o governo estava fazendo. Ele fala sobre os lazaretos, que as pessoas que estavam doentes eram recolhidas e eram, vamos dizer assim, jogadas nesse lazareto, teoricamente para se tratar, mas a maioria morria ali dentro, né? E o carro passando pelas ruas e recolhendo os corpos, né, das pessoas mortas por essa peste negra, né? E, gente, é meio pesado, né? Essa parte é bem pesada, né? E ele esquece daí dos protagonistas, não existe mais Renzo, não existe mais Lúcia quando ele vai falar sobre isso. Então, assim, essas subtramas ou essas digressões, algumas são bem interessantes e importantes, né? Mas, por exemplo, ele não precisava se estender tanto falando dessa peste negra. Era desnecessário aqui, totalmente desnecessário a história. Vamos dizer assim, se ele fosse contar essa história de uma forma mais direta, linear, a história da Lúcia e do Renzo seria isso aqui, só, esse pedaço aqui. O resto tudo, eu não vou dizer que é encheção de linguiça, mas são outros temas desenvolvidos dentro da trama. Mas, gente, assim, eu achei uma história bem interessante. Isso aqui é um novelão, tá? É um novelão, não é... E a narrativa é fluida. E assim, não é história para você ler, eu vou ler rápido. Não vai. É para você fazer uma metinha assim de, vou ler 20 páginas por dia e lendo sem pressa, aproveitando, conhecendo, aprendendo história, sabe? E, né, aprendendo os diferentes assuntos que ele aborda aqui, né? É uma história bem interessante, eu gostei muito dessa leitura, mas não é uma leitura rápida e não penso assim, é uma grande história, um grande romance. Não é, o romance é quase uma subtrama aqui dentro também, tá? Que mais? Uma curiosidade, né? Eu estava pesquisando aí sobre essa peste negra ou peste bubônica, né? E aí eu descobri uma coisa que assim, nessa idade aqui, nesse século XVII, somente metade da população passava dos 20 anos de idade. A maioria morria, metade pelo menos morria até os 20 anos de idade, né? Que a gente hoje pensar nisso é uma coisa triste, né? Assim, a gente quase... Se bem que a gente, né, nossa geração viveu uma pandemia, mas, nossa, metade da população morria até os 20 anos, né? E a parte que ele fala sobre os lazaretos também, né? Esses lugares onde os doentes ficavam, né? É bastante chocante também. Criança, né? Idosos, é bastante chocante. Mas é isso, gente. A história é isso, tá? Ele vai desenvolver essa história da Lúcia, do Renzo, vai ter um início, um meio, um fim. Essa segunda metade que ele desenvolve bastante o tema da peste bubônica.
esse evento todo, no final ele vai ter uma influência no destino, né, desse casal, da Lúcia e do Renzo, por causa desse evento da peste, né? A história deles vai dar uma guinada, né? E assim, o que a gente vai ter aqui falando, né? Sobre a igreja, eu falei, a gente vai ter os temas da fome sendo abordado, os temas da doença, a gente vai ter o tema da igreja, né? A gente vai ter o tema do governo, né? Os jogos de interesse, a corrupção, né? Sendo abordada aqui em diversos níveis, de diversas formas, por diferentes personagens, né? A gente vai ter... ele vai frisar bem o fato de como o Estado pouco está se importando para a população, principalmente nessa época de domínio espanhol, né? Ele vai fazer uma construção muito bonita de alguns personagens, né? Agora sim, eu achei uma história, assim, apesar da narrativa ser fluida, né? Uma história, assim, uma narrativa instável. Em que sentido? Porque uma hora ele está desenvolvendo lindamente e profundamente o personagem, outra hora ele esquece daquele personagem, aquele personagem continua participando da história, mas a gente já não tem mais noção do que ele está pensando, do que ele está sentindo, né? E aí uma hora ele está desenvolvendo a trama da Lúcia e do Renzo, e de repente ele esquece desses personagens, e parece que é um outro livro contando uma outra história, né? Assim, não existe muito uma estabilidade narrativa aqui. Vai passar por diferentes momentos a trama, mas ainda assim é uma história que pra mim vale a pena, né? Eu esqueci de falar, a história é contada em terceira pessoa, né? Por um narrador que vai estar conversando com o leitor, e até de certa forma com uma certa ironia, né? Com um certo humor nessa narrativa. O que mais? Acho que é isso, gente. Essa edição aqui da Sétimo Selo, ela aqui traz no final uma outra história que, na verdade, eu fui pesquisar. É um ensaio chamado A História da Coluna Infame. Eu acabei não lendo porque, cara, depois de ler isso tudo aqui, eu tava meio cansada. Resolvi deixar para ler no outro momento. Mas do que fala? Eu fui pesquisar e fala o seguinte. É um ensaio sobre o julgamento do comissário de saúde Guglielmo Piazza e o barbeiro Gian Giacomo Moro durante a Praga em 1630. Ambos foram sentenciados à morte como pessoas responsáveis por espalhar a praga, lambuzando, eu botei essa palavra, né, entre aspas, lambuzando a substância infectante em muros e paredes. Aqui, durante a história, você vai ver que nas cidades que estão, assim, sofrendo, né, dessa epidemia aí, misteriosamente, alguém vai jogar um saco com a mucosa, né, infectada, né, com a bactéria nas pessoas, para contaminar as pessoas, ou a pessoa vai abrir a porta e vai ver que a porta dela está lambuzada com essa substância, e, né, isso cria uma neurose, né, com as pessoas andam na rua com medo de serem atacadas, as pessoas que estão saudáveis, com medo de serem atacadas por esses malucos que estão querendo contaminar os outros, né? E aí essa história seria sobre isso, né? Gente, sobre adaptações, eu li que logo depois que foi publicada, houve uma adaptação. Depois disso, houve várias adaptações. E recentemente, neste século, inclusive neste ano, houve algumas adaptações, mas que foram mais uma releitura, né? Não foi exatamente uma adaptação fiel, foi mais uma releitura dessa obra, né? Mas eu não cheguei a assistir nenhuma.
E é isso, gente. Indico a leitura, né? Mas para quem tem paciência, resiliência, gosta de aprender sobre história, é uma obra muito interessante, valeu muito a pena ter lido. Gostei, tá? Apesar dos pesares, não é uma obra perfeita, mas eu gostei dessa leitura. Inclusive, como eu já falei para vocês no início, foi difícil achar material na internet, o livro físico, falando sobre esta obra. É a única outra obra que eu tinha aqui em casa, né, falando sobre crítica literária, que fala dela. Inclusive, eu preciso fazer urgentemente uma atualização com vocês, né? A gente tem uma playlist aqui, né, desse livro aqui, 1001 livros para ler antes de morrer. Tem uma playlist aqui desse livro porque eu fui comentando, acho que tem uns 4 ou 5 vídeos. Eu fui comentando com vocês todos os livros que eu já tinha lido aqui dessa lista e os que eu quero ler, né? Mas acho que tem uns 2 anos que eu não faço um vídeo atualizando depois desse último vídeo que tem. Eu já li várias outras obras que estão aqui, né? Então, vou me lembrar de fazer um vídeo, né, atualizando vocês das últimas leituras que eu fiz desse livro. Aqui foi o único lugar que eu encontrei falando sobre os noivos, né? Nem naquele livro sobre a literatura da Globo não tinha nada falando. E eu vou ler para vocês o que ele fala aqui dessa obra. Alessandro Manzoni, Os Noivos, né? Aí fala assim: escrito no dialeto florentino, I Promessi Sposi, foi uma tentativa de Alessandro Manzoni de formular um modelo de linguagem italiana padronizada como pré-condição para a unificação cultural e política do país. O romance se desenrola durante a ocupação espanhola na Península Italiana no século XVII, baseando-se num manuscrito supostamente autêntico que o autor reproduz em estilo barroco perfeito. Manzoni recorre a paralelos da história para retratar sua própria época, quando a Itália vivia sob domínio austríaco. Isso eu não comentei com vocês, né? Mas é uma informação interessante. A história, que transcorre numa aldeia pacífica da Lombardia, onde 2 camponeses humildes se preparam para se casar, apresenta uma fauna de personagens que tramam para impedir ou acelerar aquela união. Existe uma variedade impressionante de protagonistas, impotentes e poderosos, modestos e aristocráticos, religiosos e seculares. Inspirado na nova cultura romântica, Os Noivos examina o abuso de poder em suas variadas formas. Aí eu vou pular um trechinho aqui porque tem spoiler. Aí fala assim mais embaixo: mas, acima de tudo, governos estrangeiros oprimem e prevaricam sem simpatia pela população local. Não obstante, a mensagem do romance é positiva. A fé nas pessoas, na superação das dificuldades e sua determinação em perseguir suas metas facilitam uma solução favorável da história com a união dos noivos. E um tema que eu esqueci de falar aqui, né? Quando eu falei, que tema que aborda aqui? Aborda, né, corrupção, aborda guerra, aborda fome, a Igreja Católica. E também ele trabalha muito a questão da fé, né? A questão da fé cristã, né? E ele trabalha muito também de uma forma muito positiva. Eu achei isso muito bacana, achei um ponto forte da leitura. E ele trabalha muito também a questão do perdão, né? De você perdoar o seu próximo. Isso é inclusive uma coisa que fecha a história, essa questão do perdão. Gente, é isso. Mais uma leitura concluída. Agora, dessa lista de 12 livros para 2025, nós estamos lendo ainda no iniciozinho, que a vida está bastante bagunçada, Os Buddenbrook, né, de Thomas Mann. É o Thomas Mann que eu escolhi para ler esse ano. E até agora tá uma leitura bem interessante. É isso, pessoal. Lembrando vocês de deixarem o seu curtir, de se inscreverem no canal. Os livros ficam aqui na descrição, os links para Amazon para esses livros, tá bom? E até o nosso próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.